recordo-me de alguns discursos do presidente Chissano, depois de assumir o poder em 86, em 87, dizia, olha cá, mas está a falar de democracia, onde ele é que aprendeu isso? Mesmo nós não conhecemos isso. Quer dizer, como quem dissesse que só eles é que deveriam saber, porque esta coisa de conhecimento estava reservado única e exclusivamente para elementos ligados ao Partido Frelimo. Então, a partir dessa altura em que se assume publicamente a Constituição de 1990, a máscara caiu. De hoje, trazemos 3 temas de análise. Vamos passar para o primeiro, que tem a ver com o fato do país, no presente ano, celebrar os 30 anos da democracia. Indo concretamente à questão que me coloca, eu diria que foi efetivamente um marco. Esse marco pode ser visto de vários ângulos, dependendo do local onde cada pessoa se encontra e do conhecimento de causa que tem. Mas, de princípio, foi um marco. É preciso reconhecer, efetivamente, que a partir da aprovação desta Constituição de 1990, formalizou-se o que se recusava. Neste caso, o discurso de que a Renamo era um partido que não tinha visão política começou a baixar e começou-se a assumir claramente que era preciso que nós abraçássemos o multipartidarismo. Lamentavelmente ninguém... O Xanga quer legitimar as teorias que dão conta de que o falecido líder da Renamo se intitulava de o pai da democracia, quando faz essa analogia entre o antigo chefe de Estado e... Nem estou a legitimar. A Rádio Moçambique é um sítio onde está cheio desse tipo de cassetes. O antigo cinema, que se não tivessem queimado, também está cheio desse tipo de cassetes. Então, é preciso em algum momento trazer isto à reflexão dos mais novos. Há muita coisa que a gente diz hoje que se recusa porque não é praticável, porque não é própria para nós, mas passado algum momento as mesmas pessoas estavam a recusar, dão volta, vão buscar as mesmas coisas. Sabe que neste país já foi proibido dar aula de filosofia. Se você for a ver... Puxa, centre-se lá no ponto. Eu sei o que estou a dizer. Foi proibido dar aula de filosofia. E foi proibido dar aulas de inglês, foi proibido dar aulas de francês e direito. E hoje estão cheios aí institutos, incluindo o próprio Estado, tem instituto só para dar línguas. Inglês, francês, até agora improvisam chinês e outras línguas. É importante isto, porque nós sempre dizíamos que o Moçambique não pode ser uma ilha, não pode ser um país que vive virado a esta coisa da lusofonia. Porque a lusofonia é uma língua também limitada. Mas como é que estamos 30 anos depois? 30 anos depois há este reconhecimento de que aquilo que se disse era verídico, é verdade. Lamentavelmente, por causa da vaidade, as pessoas não querem olhar, pedirem desculpa àquelas pessoas que eles ofenderam. Em relação aos ganhos, essa parte que estou a dizer que é discutível, os primeiros momentos da democracia, acho que até foram os melhores momentos. Tivemos poucos sinais de violência propositada e organizada pelo próprio Estado. Havia um tipo de violência que eu podia considerar violência marginal. Quer dizer, um grupo de vândalos de uma determinada região organizavam-se e violentavam outros. Mas ao longo dos 30 anos, fomos perceber que, afinal de contas, estas pessoas eram pessoas organizadas. E como cúmulo, hoje está a ser julgado o Estado no Tribunal Judicial da cidade de Xai-Xai por ter assassinado um ativista social que tanto deu para lutar contra a fraude eleitoral e que tem o mérito dessa pessoa ter sido, no passado, membro do Comitê Central do próprio Partido Frelimo e que, hoje em dia, a família está na desgraça. Portanto, se nós formos a considerar isto, as mortes do Sestac, do Cardoso, o Paulo Machava e algumas outras pessoas que aparecem aqui no meio, o desaparecimento do colega Lole, os ataques ao Dr. Maquane, ao Orsino de Salema e mais alguns outros jornalistas que até este momento são dados como desaparecidos e alguns que até agora não podem trabalhar à vontade porque estão a ser ameaçados.
podemos chegar à conclusão de que, mais do que evoluirmos, regredimos demasiadamente nestes últimos 6 anos. Muito bem. Eu Para queria o tema que juntar está- a isso, não é? Exato. Porque, falando da democracia em Moçambique, houve muitos avanços e muitos recuos. E um dos recuos é esse, que é o impedimento, a luta para impedir a liberdade de expressão. Porque, na teoria ou na letra, a democracia é a liberdade de expressão. Tem que aceitar que, se hoje estamos aqui a falar, foi um dos ganhos da democracia. E também tenho que concordar com o deputado, foi uma das lutas do líder da Renamo, Afonso Djakama, lutou para que nós hoje tivéssemos esta liberdade de expressão, o direito de participar das eleições. E eu tive essa oportunidade de ter cabeça de lista nas últimas eleições. É um privilégio que eu tive, também é um ganho que estes 30 anos trouxeram para a sociedade moçambicana. Mas há vários recuos mesmo, porque, se for já ver, um dos recuos marcantes para mim, nós, depois de 90 para cá, havia eleição direta dos presidentes dos municípios. Esperava-se também que houvesse eleição direta dos próprios governadores. Houve um recuo, foi retirado esse direito à sociedade moçambicana. Eu acho que isso é o que mancha esses 30 anos da democracia em Moçambique. Este é o canal Sapu Fofocas. Aqui você encontra em primeira mão fofocas de Moçambique, Angola, Brasil e do mundo inteiro. Quer receber notificações sobre próximos vídeos? Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like, comente, partilhe e compartilhe com os seus amigos.